Olá! Os diamantes sempre tiveram um papel fundamental na história da humanidade. Usados em coroas de reis e rainhas, amuletos ou simplesmente como joias, eles sempre fascinaram as pessoas e carregam em si grandes valores. No entanto, tudo isso começou com um metal, o ouro. Assim como as artes, esse metal precioso, descoberto há mais de 6.000 anos, tem acompanhado a evolução humana desde a antiguidade e até hoje continua sendo um dos itens mais cobiçados da face da Terra. Se existe um produto no mercado que sempre foi valioso, símbolo de riqueza e fascínio em todas as culturas, é o ouro. E o Brasil tem no metal grande parte da sua história. Aliás, ainda nos dias de hoje, o ouro é uma pedra angular da economia brasileira. Seja no brinco de uma mulher, seja no cofre do banco ou até na forma de investimento, todos os tipos de ouro têm sua importância econômica. Esse elemento químico realmente mexe com a imaginação do ser humano. Mas você já parou para pensar qual é o motivo dele ser tão valioso assim? O que faz o ouro ter tanto valor e ditar a economia dos países por séculos? Hoje eu vou conversar com um ícone da mineração, cuja influência no setor já perpassa mais de 3 décadas. Sua visão percussora lançou sementes ao vento que ecoaram nos dias de hoje e se tornaram pedras fundamentais da mineração brasileira. O empresário Dirceu Frederico Sobrinho. Olá, Dirceu, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu quero dizer que eu estou muito contente em poder estar conversando com o senhor, obrigada pela oportunidade para falar de um assunto tão importante aqui para o estado de Mato Grosso, que é o setor da mineração. Oi, Laura, muito obrigado, agradeço a oportunidade dessa entrevista com você, estamos aqui. Pode decorrer a entrevista. Seu Dirceu, o senhor começou a vida como muitos brasileiros, passando por dificuldade financeira e tendo que sobreviver da maneira que a gente, que todo mundo sabe que é do jeito que dá. Começou a trabalhar muito cedo, com apenas 8 anos de idade, o senhor já vendia limão nas ruas de Anápolis, no estado de Goiás. Na verdade, vendeu de licor até bicicleta usada. Enfim, trabalhou em diversas atividades, até conseguir ter seu próprio negócio. O espírito empreendedor já deu para perceber que o senhor sempre teve. Mas algum dia já imaginava se tornar um homem de negócios tão bem sucedido? Acho que assim, eu tive uma capacidade de poder sonhar desde criança com coisas grandes, Embora fosse de uma família muito humilde, mas tive a sorte de ter um pai e uma mãe que deixavam a gente como criança sonhar. Imaginar que um dia podia ser grande, vi um avião passar no céu, falava, um dia eu vou ter um avião. E isso foi uma bênção de pai e mãe na minha vida. Então, eu saí de Goiás, fui para São Paulo e morei 7 anos em São Paulo. Depois surgiu uma oportunidade de eu ir para o estado do Pará, trabalhar no estado do Pará. E para mim foi uma grande bênção na minha vida. Eu fui para lá com 21 anos de idade para trabalhar com ouro. E trabalho com ouro até hoje já. Continuo, eu estou com 58 anos hoje, então 37 anos de estrada no caminho dourado aí do metal nobre. Seu Dirceu, o senhor acabou de dizer que começou muito cedo, desde os 20 anos. E aí a sua atuação no segmento do ouro, deu-se em 86, em cargo simples para aprender o ofício, mas com o passar dos anos o senhor também atuou em todas as frentes. Extração, purificação, transporte, compra e venda. Eu até ouso dizer que é um dos poucos brasileiros que trabalhou em todas as etapas da cadeia produtiva do setor de ouro, desde a compra nas mais remotas regiões produtoras até a comercialização como ativo financeiro para investidores, clientes industriais, instituições financeiras. Quer dizer, o senhor sempre pensou em trabalhar nessa área? Da onde veio essa paixão pelo ouro e pelo garimpo? Olha, a minha paixão pelo ouro começou até antes disso. Quando eu tinha entre 17 e 18 anos de idade, eu conheci Serra Pelada, eu conheci Curionópolis. Meu pai montou um armazém para vender verdura em Curionópolis e eu acabava fornecendo verdura para Serra Pelada. E aquele sonho de riqueza, sonho do ouro, entrou na minha vida naquela época. Mas depois disso, eu voltei para São Paulo e só
encontrei uma oportunidade de ir para o Pará trabalhar com ouro com 21 anos de idade. Fui representar uma distribuidora de títulos e valores imobiliários para poder aprender Fui ser um fiel dessa distribuidora, porque comprava ouro dos compradores em atacado. Então eu era responsável por guardar esse ouro, preparar, emitir as notas fiscais e encaminhar esse ouro para São Paulo. E depois, na sequência, depois de trabalhar nessa distribuidora, eu, com mais 2 anos e meio, 3 anos, eu montei uma refinaria de ouro em Itaituba, no Pará. E tentei fazer um encontro do mercado secundário do ouro com o mercado primário. Entende-se por mercado secundário o ouro que é vendido na bolsa, e por mercado primário o ouro que é vendido do garimpo pela primeira vez. E movimentei muito com isso o governo do estado, mas não tivemos sucesso em fazer esse credenciamento dessa refinaria lá em Itaituba. E depois, com 24 anos de idade, eu tive uma oportunidade e comprei o meu primeiro garimpo, em 1990. E aí eu aprendi a extração do ouro. Aprendi o comércio, o transporte, o refino e a extração do ouro. Já com o início do meu ganho financeiro começou quando eu entrei para o garimpo. Seu Dirceu, além de grande empresário, o senhor tornou-se um dos maiores conhecedores do segmento de ouro no Brasil. Seu espírito desbravador foi a base de uma trajetória de crescimento que originou em 3 minas e 2 empresas, a The Gold Purificação de Metais e a FD Gold BTVM. Em qual momento da sua carreira ou da sua vida o senhor percebeu que poderia ser mais do que um dono de garimpo? O primeiro grande impacto que teve na minha vida, que eu considero que até hoje é uma luta, é um propósito meu, foi quando eu me deparei com a questão ambiental dentro do garimpo. Aquilo me incomodou, porque eu vinha de uma cidade grande, como São Paulo, que eu já tinha outra forma de entender as coisas, e ali eu resolvi então tentar mudar um pouco o modelo com que os garimpeiros faziam a extração do ouro ali nos aluviões, do ouro secundário. E aí eu vi que tinha que organizar o setor garimpeiro desde aquele tempo. Então a permissão de lavra garimpeira surge em 1989, e em 92 para 93 eu organizei uma associação dos mineradores de ouro do Tapajós, com uma visão de tentar trazer legalidade à atividade e trazer justificativa para desenvolver o setor. Eu era recém-casado e a minha esposa falava assim: nossa, como é que a gente compra uma terra por esse preço para trabalhar, para pagar, e não tem um documento de nada, né? E aquilo realmente ficava na minha cabeça. Minha esposa é sempre mais pé no chão do que eu, é uma grande companheira, a Sheila, e a minha esposa sempre falava: mas você comprou, você está pagando essa conta toda, porque eu comprei o garimpo fiado, né? Então eu tinha 3 quilos de ouro que eu tinha juntado na minha vida e fiz uma dívida de 33 quilos. Então só tinha 3 para dar de entrada, e os outros 30 eu fui trabalhar para pagar. Pagar o meu primeiro avião, pagar o garimpo que eu comprei, a minha primeira casa, né? E tudo trabalhando sempre pagando de criança, ouro. Né? Fazendo o sonho virar realidade, né? Aliás, quem não sonha, né, Laura, não realiza. É verdade. A grande capacidade nossa está na capacidade de sonhar, de admirar, de sonhar efetivamente, né? De imaginar, né? Colocar a imagem do que a gente quer em ação dentro da nossa cabeça. Então essa é a nossa capacidade. Eu fazia isso de forma muito natural, sempre fui assim, e realmente sempre fui uma pessoa que realizava, trabalhava em busca dos meus sonhos, como até hoje continuo trabalhando. E essa foi uma virada na minha vida. Eu organizei a associação AMOT, foi eu que dei o nome, que organizei, nunca fui presidente, mas eu sempre organizei essa associação, a Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós. E o governo federal, em 1995, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso resolveu fazer uma emenda na Constituição para permitir a entrada do capital estrangeiro na mineração no Brasil. E aí o pessoal do governo já nos conhecia nessa época, né? O governo do estado era governado, o governador já tinha entregue umas permissões de lavra garimpeira no Tapajós, a gente tinha sempre participado disso, e o Ministério das Minas e Energia nos convidou para ir para o Invest América em 1995, lá em Miami, nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade, então, de estando lá, conhecer
o Ike Batista, que passou a ser a minha referência, alguém que eu sempre acompanhei os passos, e com ele eu comecei com a imagem dele, com a referência que eu tive com ele, eu comecei a pensar em evoluir no meu negócio para deixar de ser só garimpo e começar a entender de mineração. Foi aí que eu fui, então, montei um táxi aéreo e vi que as empresas de mineração vinham para o Pará. Comecei a fazer voo para as empresas de mineração para conhecer o Tapajós. Porque essa mudança na Constituição em 1995 é que o capital estrangeiro pôde ter a maioria do capital no Brasil para investimento no setor mineral, que até 1995 era vedado. E aí começou o desenvolvimento da província mineral do Tapajós. E aí eu comecei a sonhar em um dia ser minerador e evoluir na minha caminhada no setor do ouro. Seu Dirceu, eu acredito que muita gente não saiba, mas o ouro é o 8º produto mais negociado do mundo. Segundo a Organização Mundial do Comércio, os principais produtores são China, Rússia, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Peru. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial, com uma produção estimada de 110 toneladas de ouro por ano. E aí nossos principais consumidores de joias são a China, a Índia, os Estados Unidos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona o mercado de ouro no mundo. Eu pergunto isso porque certa vez eu fui surpreendida por um amigo meu que ele abriu uma mala cheia de ouro, e aí eu perguntei para sua esposa essas joias, ele falou, não, é para investimento, né? Eu invisto muito em joia, na verdade, em ouro, então você aprenda, você precisar de um ativo, coloca, né? Compra ouro que você vai ter, é um ativo muito seguro e de fácil comercialização. De fato, o ouro é uma referência de valor, né? Muito tempo na humanidade. A história do ouro remonta 3.000 anos antes de Cristo, né? E nós temos todo um processo mesmo de evolução do ouro. O ouro chegou a ser padrão monetário até 1971, quando então o governo americano mudou o padrão monetário do ouro, se não me engano, 15 de agosto de 1971, e o ouro deixou de ser o lastro das moedas emitidas pelos bancos centrais. E agora tem uma nova conversa aí no horizonte com a questão do BRICS, que ainda tem esse sonho de voltar o ouro a ser padrão. Mas isso é uma questão de futuro, não dá para falar, até porque ainda não aconteceu. No entanto, a extração de ouro no mundo, o Brasil já chegou a ser o primeiro produtor de ouro no mundo, quando o Brasil estava no Brasil colônia. Nós somos uma das colônias que naquela época mais produziu ouro. Hoje nós somos, como você bem falou, 10º colocado na produção mundial de ouro. Nos próximos anos, pelos projetos que já estão pesquisados e descobertos no Brasil, é possível que o Brasil galgue uma ou duas posições, nono ou 8º lugar. Mas é bom de se observar o seguinte: a China já é o maior produtor de ouro do mundo há alguns anos consecutivos, aumentando a sua produção a cada ano que se passa, fortemente. Os chineses estão investindo fortemente em ouro. A Rússia também está aumentando a sua produção. Uma curiosidade, o maior comprador de ouro do mundo, Laura, é a China também. É a Índia, não é a China. A Índia compra, em média, 550 toneladas de ouro por ano. A China compra, em média, 230, 250 toneladas. A Índia compra mais do que o dobro da China, só que a Índia não produz. A China produz 450 toneladas e compra mais 250. Mas a Índia, para atender um ano de demanda da China, o Brasil tem que produzir 5 anos, todo o ouro brasileiro. E o mercado de ouro, ele é um mercado que até hoje tem uma estimativa de que todo o ouro do mundo que foi extraído desde que a humanidade começou a extrair ouro, chega em torno de 200 mil toneladas de ouro, que é um número bem expressivo. Porém, tem uma curiosidade também. Se você reunir todo este ouro em um único cubo de ouro puro, 999, tirar as impurezas do ouro, deixar só ouro, você vai ter um cubo que é aproximadamente do tamanho de um prédio de 8 andares, em torno de 22 metros de comprimento, por 22 metros de altura e 22 metros de profundidade. Para você ter uma ideia de como o ouro compara. O que é um prédio de 22 metros, né, de altura? É muito pequeno. Essa seria o volume de todo o ouro que o ser humano já extraiu, já retirou
da terra, né? E assim, hoje tem uma corrida muito grande no mercado de ouro. O ouro está em preços bem elevados, nós estamos falando em torno de 60, 61 mil dólares um quilo de ouro. Esse é um valor de referência alto, né? As minas estão com um custo de produção a nível de mundo na média de 800, 850 dólares por produção de uma onça de ouro. Uma onça de ouro está valendo entre 1.800 e 1.900 dólares, ou seja, as minas de ouro estão altamente rentáveis a nível de mundo. E isso tem chamado a atenção de muitos investidores. Entre eles, não só os canadenses, que historicamente sempre pesquisaram ouro no mundo. Hoje os chineses estão com muita fome de ouro, digamos assim, né? É um mercado forte. O Brasil tem muito o que ser descoberto de ouro. Seu Dirceu, o ouro é considerado um dos investimentos mais seguros da economia mundial. Além de ser um ativo físico, ele também é um fator de peso, né, na reserva monetária de inúmeras economias ao redor do mundo, tendo seu valor e demanda sempre garantidos. Porém, a taxa de juros e o cenário de instabilidade global, eles afetam diretamente nos preços do ouro. Um outro fator que também afeta a cotação é o nível das taxas de câmbio, principalmente a do dólar. Como é que funciona o mercado de ouro aqui no Brasil e qual a importância do comércio para a economia brasileira? Olha, o mercado de ouro brasileiro, nós temos aí algumas empresas de mineração que, somadas, elas produzem em torno de 77 toneladas de ouro por ano. Tem a Kinross, que é a maior, com a mina de Paracatu, que só a Kinross, nessa mina de Paracatu, ela produz em torno de 17 toneladas de ouro por ano. E que, por incrível que pareça, é uma das minas que trabalham com menor teor de grama por tonelada a nível de mundo, para você ter ideia. É pouco mais do que meia grama por tonelada, 0,6, 0,65 décimos. Você movimenta uma tonelada de minério para tirar menos de 1 grama por tonelada, e a mina chega a produzir 17 toneladas de ouro por ano. Então, a indústria mineral brasileira de ouro está se desenvolvendo. Porém, o ouro é muito errático e o ouro precisa de muito investimento em pesquisa, porque para se encontrar ouro em profundidade. E nós temos também uma produção de ouro secundário, que é o modelo geológico que nós aqui no Brasil chamamos de garimpo, que é o ouro mais superficial, que é o ouro que se desprendeu da rocha e correu para os vales, para os aluviões, que é o ouro secundário, esse ouro que está no leito dos rios, né? Esse ouro é o ouro garimpável, digamos assim. E nesse ouro no Brasil nós produzimos em torno de aproximadamente umas 30 toneladas de ouro por ano. E existe aí a grande demanda da regulamentação desses garimpos, da questão da educação ambiental, que é extremamente importante e necessária que seja feita. Digo isso com muita serenidade, porque há mais de 30 anos eu criei gibis e cartilhas educacionais para garimpo, filmes. Quando estive à frente da Associação Nacional do Ouro também trabalhei para isso. E o mercado brasileiro é altamente exportador, porque nós temos uma grande tributação na indústria joalheira no Brasil. Quem sabe com essa reforma tributária pode sofrer uma adequação melhor. Por quê? Nós exportamos grande parte do nosso ouro, que é produzido, esse ouro vai para o exterior, produz joia lá fora, gera emprego lá fora, não todo o ouro, uma parte. E depois essa joia vem para ser comercializada no Brasil. Então isso se dá porque a indústria nacional sofre uma autotributação. O governo já criou alguns modelos, por exemplo, como a empresa simples, que aí tem uma menor tributação, mas ela tem um limite de produção anual, e como o valor do ouro é muito alto, esse limite se esgota rapidamente. Mas o mercado do Brasil hoje, grande parte dele é o mercado para exportação, tanto do ouro produzido secundário do garimpo, como da indústria mineral. Nós vamos falar da regulamentação da profissão. Seu Dirceu, antes de nós falarmos sobre a regulamentação, eu tenho uma curiosidade. Quem é o garimpeiro? Existe algum estudo ou dado no Brasil consolidando os brasileiros que atuam ou trabalham nos garimpos? Nós não temos um censo da atividade garimpeira. Aliás, nós não temos nenhum censo da Amazônia. Nós deveríamos ter um grande censo
da Amazônia, né? Porque a Amazônia hoje está sendo muito falado, mas seria muito importante fazer um censo da Amazônia. Especificamente também do garimpeiro seria de grande importância. O garimpeiro é uma profissão reconhecida na Constituição. Existe uma lei que é o Estatuto do Garimpeiro, que classifica todas as funções de trabalho e relações de trabalho do garimpo. E o garimpeiro, no espírito, é uma pessoa com muita coragem, com muita determinação. Coragem de ir atrás de um sonho, coragem de ir ganhar melhor. Por que a pessoa vai para o garimpo, Laura? Porque o salário mínimo no Brasil hoje está em torno de R$ 1.300. Então, se o sujeito trabalha roçando uma fazenda, uma juquira, ou trabalha auxiliar de pedreiro, ou servente de pedreiro, ou numa borracharia, ele vai ganhar no máximo 2 salários mínimos. É a média do nosso ganho do trabalhador braçal brasileiro. E o garimpo é um lugar onde o sujeito trabalha muito, mas ele tem uma chance de ganhar melhor. Ele ganha em torno de 6 a 7 vezes, na média, ou mais. Mas no mínimo ele vai ganhar de 6 a 7 vezes o salário mínimo nacional. Então ele quer ir para o garimpo, porque ele vai ganhar melhor. A vida do garimpeiro brasileiro é aquele que entra para dentro da mata, que se arrisca, que acredita no sonho, que acorda cedo, que trabalha, que busca esse encanto que o ouro tem por todas as pessoas que trabalham o ouro, encanta as pessoas, ele quer ter aquele ouro na mão, ele se sente valorizado com aquilo, e ele é um trabalhador determinado. E dentro do garimpo tem famílias, dentro do garimpo tem as cozinheiras, tem as mulheres que também, algumas mulheres também trabalham como garimpeiras. E é um povo brasileiro, de raça, de coragem, de determinação. Eu sou um defensor de que o governo olhe com um olhar mais humano para a humanização da atividade garimpeira, para a educação dessa atividade, orientação dessa atividade. Então, essa é o grande desafio que nós temos enfrentado em todos os estados que têm ocorrência de ouro. No caso do Mato Grosso, é um estado que está até mais adiantado, onde tem várias áreas legalizadas de garimpo, mas hoje a gente vive um dilema muito grande em relação à regularização das atividades garimpeiras. Dito isso, tudo que o senhor falou sobre o garimpeiro, por que há tanto estigma sobre a imagem do garimpeiro? O senhor acredita que isso é fruto de alguma campanha de mídia, de desinformação, ou o garimpo fez a imagem por merecer? Eu acho que é um pouco dos dois, pra falar a verdade. Tem coisas certas no garimpo, tem coisas erradas no garimpo. O que é errado não deve ser permitido, tem que ser corrigido, tem que ser punido. E o que deve mesmo, no meu entendimento, é uma ação de governo que acabe por compreender o que é o garimpo. E só foi feito um relatório em 2019, que é um diagnóstico, é o primeiro documento de diagnóstico do que é o exemplo do garimpo no Brasil. Foi feito em 2019 pela pela Secretaria de Minas e Metalurgia do Ministério das Minas e Energia, gerou um relatório em 2019, foi publicado, se não me engano, em 2020, e lá você tem um certo diagnóstico do que é a questão garimpeira no Brasil. Primeiro ponto desse relatório, o garimpo, primeiro de tudo, é uma questão social, que são aquelas pessoas que não têm qualificação, que não têm efetivamente um trabalho, uma formalização, e que vão para dentro do garimpo tentar ganhar melhor, como eu te disse. E esse é um dos pontos. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você já deve ter assistido na televisão a Corrida do Ouro no programa da General Geográfica, né? Nos Estados Unidos. O que é aquela mineração? Aquela é uma mineração secundária de ouro. Aquela é uma mineração de um modelo geológico secundário, que é o garimpo. Lá é o garimpo dos americanos, né? E dos canadenses. Isso acontece no mundo inteiro, na Austrália, na China, na África, em vários lugares, nos Estados Unidos. Só que o americano, ele valoriza o empreendedor, ele está valorizando aquele empreendedor. Ele faz até um programa de televisão para ele. E lá também tem regras. Então nós teríamos que também trazer com maior clareza isso para cá. Eu vejo que existe um trabalho, por exemplo, do governo do estado do Mato Grosso, a quem tem um esforço muito grande
para manter a sua Secretaria de Meio Ambiente, dando as licenças e acompanhando o desenvolvimento. Então, isso é importante. Espero que os outros estados também tenham esse trabalho, porque essa riqueza, ela pertence à nação brasileira. E aquelas pessoas que lá trabalham, elas estão em busca de sobreviver de uma forma melhor. Então, é preciso haver um olhar mais humanizado para isso. E aí, o que tiver de ação errada precisa ser punido, sim. Não quer dizer que o garimpo está todo certo, não. Ele tem que ter a obrigação de fazer a questão, principalmente a questão ambiental, social e também a questão tributária. Tem que estar muito claro isso. Não pode ser feito de qualquer forma. É um bem da União, é um bem de valor e precisa ser feito. E o governo tem que contribuir também acelerar os processos, análise dos processos minerários, licenciamentos ambientais e desenvolver e não coibir. Essa é a minha visão. Seu Dirceu, eu tenho muitos amigos que moram fora e vira e mexe, eles moram fora do país, vira e mexe, eles me ligam pedindo ouro, mas eles querem ouro com certificado. E aqui em Mato Grosso, isso não é uma tarefa fácil ainda, né? Tem melhorado, mas ainda não é uma tarefa fácil. Até acha o ouro, mas o ouro com certificado já é um pouco mais difícil. O senhor acredita que existam formas de melhorar esse mercado, tanto do controle quanto se produz, como se comercializa e também a parte da certificação? Olha, é claro que tem muito o que ser feito. Eu aqui abro até um momento para parabenizar o atual governo federal, o presidente Lula. Ele apresentou ao Congresso um projeto de lei para disciplinar melhor o mercado de ouro brasileiro, principalmente o mercado desse ouro que é considerado ativo financeiro desde que é produzido, que é o ouro secundário, produzido pela permissão da garimpeira. Então o presidente Lula está de parabéns, porque toda a sua equipe que formulou essa legislação é uma legislação que procura trazer a nota fiscal eletrônica, que hoje já é uma realidade, o rastreamento quanto às pessoas que estão produzindo aquele ouro, o cadastramento dessas pessoas na Agência Nacional de Mineração e também a guia de transporte eletrônica desse ouro, desde que ele sai do garimpo até ele chegar na praça compradora desse ouro. Essa é uma forma de rastreabilidade e isso está em um projeto que está na Câmara dos Deputados, vai ser analisado, colocado em pauta para ser votado, mas já demonstra a coragem do governo de enfrentar essa questão que para muitos é polêmica, mas é necessário ser feito. Esse é um passo. A questão do ouro certificado, você tendo uma cadeia de rastreabilidade, como prevê essa legislação que está sendo proposta, vai facilitar muito mais para quem está comprando, adquirindo esse ouro fora do Brasil. Nós temos no Brasil duas refinadoras que são certificadas na Bolsa de Valores. E uma é a Casa da Moeda, que é do próprio governo, e a outra é a Marsan Refinadora, que também é uma refinadora de 40 anos de tradição, que certifica barras para exportação. Mas não quer dizer que somente as barras com a certificação dessas duas refinadoras é que são exportadas. Tem outras refinadoras que não são credenciadas na Bolsa e que também fazem refino de ouro e que também dão a sua garantia pela qualidade da pureza. O importante é que tenha a qualidade da pureza da barra, mas acima de tudo, tenha a rastreabilidade da origem da onde aquele ouro veio. Se veio de uma área que não é indígena, que não é de parque nacional, que tem o documento correto para extração, que o licenciamento ambiental está correto, se está provado que veio de lá mesmo, se o comércio foi feito de forma correta. Então isso é bastante importante com relação à questão da certificação. Ela é complexa e não é só a certificação da qualidade da barra. Essa é a origem, né? É o que a gente chama no mercado de bom para entrega, ou seja, good for delivery, é um certificado que tem cumprir todas essas etapas, da extração ao refino e à exportação. Seu Dirceu, o senhor falou agora há pouco sobre o recibo manual na compra do ouro e sobre a nota fiscal eletrônica. Quais os avanços que ela traz para a cadeia do mercado, né? Desde o garimpeiro, passando pela DTVM, pelo governo, até o comprador final? A nota fiscal para as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central
a comercializar o ouro origem de permissão de lavra garimpeira, ela era uma nota manual. E, logicamente, você podia até colocar numa impressora matricial e preencher a nota com uma impressora. Mas ela não estava ligada ao sistema nacional. Então, isso prejudicava muito a fiscalização, porque você, de repente, está fazendo um transporte de ouro, conforme a quantidade que você está transportando, junto com aquele transporte tem 800 notas, 700 notas, 1.000 e tantas notas. Então, as autoridades policiais, ou a própria Receita, como é que vai compilar toda aquela informação? As distribuidoras tinham a obrigação, e a obrigação até hoje, de, ao emitir a nota fiscal, fornecer cópia da nota para a Receita Federal. E tudo isso era físico, então não estava no meio eletrônico. Quando nós percebemos que existia uma dificuldade muito grande da compreensão das autoridades, nós então começamos a trabalhar para solicitar o pedido de nota fiscal eletrônica, que foi feito por mim enquanto presidente da Associação Nacional do Ouro, ANORO, em 2017. De lá para cá, toda vez que mudava o secretário da Receita Federal, nós reiterávamos o pedido. Olha, precisa colocar o ouro, que é um ativo financeiro, que só de garimpo movimenta em torno de 10 bilhões de reais por ano, no sistema eletrônico de nota para ter um início melhor de rastreabilidade. A nota fiscal eletrônica por si só, ela não vai resolver o problema, porém, ela é o início desse programa que o governo lançou agora. Ter a nota fiscal eletrônica, ter o cadastramento de toda a cadeia produtiva na Agência Nacional de Mineração e ter a guia de transporte emitida pelo produtor, que é o caso garimpeiro, semelhante com uma madeira, né, uma guia de transporte, para que tudo isso juntos ajude na rastreabilidade do ouro. Então, a nota fiscal eletrônica ela é o primeiro passo. E tudo isso integrado a um sistema que a Receita Federal, a Agência Nacional de Mineração, a Polícia Federal e os órgãos competentes para fiscalização, o próprio Banco Central, estejam no mesmo sistema eletrônico integrado. Então, diariamente, no futuro, muito breve, quando todo esse sistema estiver integrado, vai se saber quanto se produziu de ouro no Brasil todo final de dia e da onde aquele ouro foi produzido. E aí as autoridades terão mais elementos para poder verificar a veracidade daquela produção e fazer com isso o acompanhamento da rastreabilidade. É um passo importante, também foi dado por este governo, nós tentamos muito no governo passado, começou a se discutir isso, para você ter ideia, em 2021. 2021, a Receita Federal abriu os grupos de trabalho para discutir a nota fiscal eletrônica, mas não foi à frente. E aí, quando entrou esse novo governo, rapidamente eles fizeram a implantação, deram força para esse projeto e fizeram já a implantação da nota fiscal eletrônica. É o primeiro passo na rastreabilidade, na melhor acompanhamento da comercialização de ouro no Brasil. Isso é importante em todos os setores, né? Aqui em Mato Grosso, não só no ouro, mas no algodão, na carne, a rastreabilidade dá segurança para quem produz, né? Na hora de vender. E principalmente também o cliente lá de fora, o importador de ouro do Brasil, o mundo agora vai entrar na questão da visão do bem para todos, né? Então a sigla que hoje está se usando o ESG, né? Isso, ESG, exatamente, onde todos têm que estar de visão pessoal, de ser humano, isso é muito importante. A questão ambiental, cumprir a sua governança, função social a também, transparência. Né? Exatamente. Então eu fico feliz, né? Eu fico muito feliz, sinceramente, por ter sido um jovem que aos 24 anos de idade já pensava na questão de legalizar os garimpos, de trabalhar pela legalidade do garimpo, de montar uma ideia de um garimpo modelo, que você leva toneladas de coisas para o garimpo e traz apenas alguns quilos de lá para cá. Então, tem que pensar exatamente nessa responsabilidade ambiental e social. Então, essa questão do ESG, ele vem em comum acordo. O mundo não caminha para trás, Laura. Ele só vai
para frente. Cada vez mais nós vamos ter esse nível e eu fico feliz por isso. É importante que isso aconteça, né? Nós temos um país jovem, muito rico ainda, com muito a ser descoberto, mas a gente precisa ter a responsabilidade socioambiental em primeiro lugar. Dito isso, recentemente nós assistimos, em todas as mídias a crise humanitária vivida pelos Yanomami, um fato que lançou luzes sobre os crimes praticados pelos garimpeiros ilegais e o rastro de destruição deixados por ele. Seu Dirceu, então conta pra gente o que é o garimpo ilegal e por que ele se tornou um problema para o país? Olha, eu sempre defendi alguns pontos sobre a questão da garimpagem e eu vou me alongar um pouco só para pegar a parte histórica. O Brasil tinha 5 grandes reservas garimpeiras e uma delas, inclusive, no Mato Grosso, que é a que resiste até hoje, que é a reserva garimpeira do Peixoto. Peixoto de Azevedo. Peixoto eu estive lá há pouco tempo. Isso. Aquela cidade, todas elas vivem grande parte economicamente em função do ouro. Então o Brasil tinha 5 grandes reservas garimpeiras criadas aí na década de 80, 70, 80. Depois, em 1989, surge a figura do título garimpeiro, que é a permissão de lavra garimpeira, que é um título minerário voltado a esta lavra do modelo secundário de garimpo. E aí não é só o garimpo de ouro, o garimpo de ouro, o garimpo de diamante, o garimpo de casterita, de tantalita, enfim, surge a permissão de lavra garimpeira. Então, surge em 1989, depois da Constituição de 88, e para você ter ideia, de lá para cá, os garimpeiros solicitaram à Agência Nacional de Mineração, antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, mais de 71 mil permissões de lavra garimpeira, nesses anos todos, das quais apenas 4 mil e poucas permissões foram efetivamente outorgadas. Então isso mostra que há um grande delay entre aquilo que o garimpeiro tentou se legalizar e o Estado não teve a competência de analisar esses processos. Tem decisões que levaram 30 anos para serem decididas. Então isso fez com que o garimpo, que antes atuava sob reservas garimpeiras, ao sair para se legalizar com permissão de lavra garimpeira, ficou nesse delay e foi considerado, em alguns casos, garimpo ilegal. Eu, particularmente, defendo que esses garimpos, eles são irregulares. Eles estão apresentando documentação. Eu considero que o garimpo ilegal é o garimpo que atua aonde não pode ter garimpo. Reserva indígena, no caso de não pode ter garimpo. Que a Constituição não permite que tenha garimpo. Não permite, não permite. Parque Nacional, unidade de conservação, de preservação permanente, também não pode ter garimpo. Margem de rio, você não pode justificar uma atividade garimpeira na margem de um rio. Porque você vai comer a margem, você vai assorear o rio. Até existe garimpo, como existe em Porto Velho, em outras regiões do Amazonas, do Pará, em outras regiões, existe garimpagem no leito dos rios. É diferente do garimpo à margem do rio. O garimpo na margem do rio é 100% ilegal. Na margem do rio, se ele tiver documentado. Então nós precisamos entender que o que aconteceu lá na reserva Yanomami, é que houve uma precipitação de governantes anteriores de dizer que ia se liberar a garimpagem em área indígena. E por conta disso, muitos garimpeiros acreditaram nessa história, que não passou de uma falácia, e foram para frente e acabaram entrando dentro das áreas indígenas e cometendo esse crime errado, de garimpar em área indígena. E essa garimpagem em terra indígena gerou todo esse conflito. E aí misturou mais a questão da fronteira, a questão de outros interesses na fronteira e trouxe essa grande mácula para cima do garimpeiro. Inclusive amigos nossos aí do Mato Grosso sempre defendem que aqueles não são garimpeiros, são pessoas que estão à margem da lei, porque não estão cumprindo. Mas infelizmente essa pecha pegou na imagem do garimpo. E hoje a gente realmente precisa pensar numa evolução desse setor, numa classe talvez de empreendedores de pequena mineração e tentar fazer uma evolução nesse sentido. Mas isso realmente causou um grande transtorno ao país, aos indígenas daquela área
e tiveram também ali as invasões lá dentro, e isso realmente tem que ter uma correção, um alinhamento. Por outro lado, também é importante que o governo possa ajustar, melhorar as condições da Agência Nacional de Mineração, porque é ela a responsável em legalizar, em dar os títulos e em fiscalizar essa extração de todos os minérios no Brasil, não só do ouro. E um importante encontro patrocinado pela revista Forbes, que é uma das mais importantes magazines internacional de economia, o senhor foi convidado de destaque. Lá em Funchal, na Ilha da Madeira, fez palestra para representantes de todos os continentes, como ministros, embaixadores, políticos e grandes empresários. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse evento conosco. Para mim foi, Laura, uma grande surpresa, uma agradável surpresa, porque, na verdade, eu fui convidado através da história que eu escrevi durante a minha vida com essas questões fui secretário de meio ambiente do município de Itaituba e desenvolvi projetos de sustentabilidade da questão do garimpo, o uso correto para não se contaminar com mercúrio e nem contaminar o meio ambiente, o reuso da água, que é muito importante, a necessidade de se recompor, tampando as áreas de lavra, os buracos, para poder ter o reflorestamento. Tudo isso ao longo, desde 1993, eu apliquei essas ideias no meu próprio garimpo e também apliquei isso tentando mostrar um modelo de sustentabilidade, né, de maior responsabilidade ambiental. Quer dizer que antes de existir o ESG, o senhor já praticava, né? Obrigado. Não tão abrangente como o ESG, mas pelo menos a nível de consciência, melhorar o ser humano e dar a ele instrução, educação e orientação para fazer o certo. Então, eu fui chamado para isso, e lá eu levei, então, a minha experiência e franqueei aos países do mundo lusófono e do mundo francófono, que é da língua portuguesa e da língua francesa, que é o Instituto IMLUS, que eu fui convidado a participar desse fórum. E mostrar que essa matéria, né, eu gerei filmes, né, eu gerei gibis, cartilhas, cartazes, banner, palestras para a conscientização para mudar aquele indivíduo que trabalha diretamente com a produção do ouro. E eu fui convidado exatamente por isso, e agora, coincidentemente, estou voltando agora para ir conhecer dois ou três países da África. Vou viajar agora nos próximos dias, levando esse contato com alguns governos dos países da África para colaborar através da minha empresa, da The Gold DTVM, The Gold, fazer essas campanhas que eu já fiz no Brasil. Vou doar essas campanhas e vou conhecer quais são os problemas que eles têm com as comunidades deles na África, porque o ouro da África também não passa nesse critério do ESG, não passa no Good for Delivery, porque lá eles têm problemas sociais graves, problemas ambientais graves, e aí eu vou lá a título de cooperação com os países da língua portuguesa. Você tem Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, você tem a Moçambique. São países que falam a língua portuguesa, que são produtores de ouro e que eu vou fazer essa cooperação lá em função de terem me convidado. Eu achei que posso fazer isso, vai me agradar fazer e eu coopero com isso. Sempre no sentido que eu trabalho com um lema na minha vida e estabeleci esse lema já há bastante tempo. Eu trabalho para que o ouro brilhe, desde que ele é extraído até todas as suas fases da comercialização, no sentido de brilhar, de ser correto, de ser limpo, de estar gerando bem em função de ser um metal nobre e ter nobreza da sua extração, a sua comercialização.
Dirceu Frederico Sobrinho é um nome legendário, uma lenda viva no setor da mineração. Há mais de 3 décadas o senhor vem remando contra a maré e lá atrás já pregava as ideias que o presidente Lula hoje transformou em lei, na formalização do garimpo, na legalização total das práticas de exploração do ouro. Como é que você, Dirceu, vê suas ideias serem consagradas e tornarem-se um novo marco da mineração brasileira? Olha, eu fico muito feliz com isso. Entretanto, preciso reconhecer que muitas pessoas, eu sou mais um dos que lutam também pela legalização da atividade garimpeira. Nós temos bons exemplos de grandes pessoas que se dedicam a essa formalização, organização das cooperativas, organização dos garimpos em si. E é importante que o governo federal tenha essa visão, que está tendo agora, para regulamentar através de lei, e ter também um trabalho para o social. Isso é muito importante para que se reconheçam os brasileiros que trabalham, para que essa riqueza do Brasil, de fato, deixe riqueza e não um rastro de destruição, para que o garimpo também cumpra a sua parte na questão da responsabilidade ambiental, social, e que a gente possa continuar crescendo nesse sentido, desenvolvendo. Porque no mundo todo, o primeiro a ter contato com o ouro é o explorador inicial, que no Brasil nós chamamos de garimpeiro. É através deles e das descobertas deles que as jazidas e os grandes depósitos de ouro serão descobertos. Porque aí vem a empresa de mineração, entende aonde tem aquela ocorrência e vai explorar em profundidade para achar as grandes jazidas. O Brasil ainda tem muito que crescer nesse setor mineral, principalmente na extração e na produção de ouro. Nós ainda não conhecemos o grande potencial que nós temos. É importante que o governo invista nesse marco regulatório da mineração para poder desenvolver economicamente o país, gerando mais riqueza e distribuindo essa riqueza, porque o garimpo, acima de tudo, ele distribui riquezas, né? Então, ele não concentra a renda, ele distribui a renda. E isso é bom para o Brasil. Pegando um pouco um gancho nessa resposta do senhor, como é que o senhor acha que vai continuar a atuação da ANM nas suas agências regionais, tendo em vista que eles estão com uma equipe extremamente reduzida e até o momento estão em estado de greve? A questão da ANM é o seguinte: a ANM ela tem, por Constituição, o direito de receber 7% de tudo aquilo que ela arrecada. E a ANM arrecada muito dinheiro através do CEFEM, né, das taxas anuais por hectare, e esse recurso nunca foi repassado nos governos anteriores para a ANM, né, e nem para o DNPM na época, porque quando a ANM virou a ANM em 2018, de lá para cá nunca se repassou os recursos para a ANM. Então a greve da ANM, de certa forma, ela é muito justa, porque eles não têm mão de obra suficiente, não estão em condições financeiras para fazer, não porque a lei determina, mas o governo precisa equipar melhor a Agência Nacional de Mineração, que cuida de uma série de coisas. Ela cuida de um dos pontos de maior riqueza do país, que é o bem mineral, que controla desde barragens até extração, é tudo controlado pela Agência Nacional de Mineração. Olha o tanto que o Brasil exporta de ferro, olha o tanto que tem que desenvolver nesse setor também, de ouro, de bauxita, minério do alumínio, ou seja, tudo isso vem através da Agência Nacional de Mineração. Então é preciso ter uma melhor regulamentação dos recursos para serem passados para que a ANM possa atuar na regulamentação e na fiscalização também dos bens minerais brasileiros. E, senhor Dirceu, como é que o senhor viu os recentes conflitos entre o IBAMA e os garimpeiros no norte do país, que recentemente culminaram, inclusive, até em mortes na última semana? Eu, sinceramente, lamento muito que tenha chegado a este nível. Eu propus algumas vezes ideias de se fazer um censo no garimpo brasileiro, se levantar aqueles garimpos que estão em funcionamento em áreas possíveis de serem legalizadas, que é o que eu chamo de garimpos que estão irregulares, porque tem a questão do direito mineral. Às vezes uma empresa de mineração requereu uma área que o garimpo já estava lá há 40 anos. Só que
isso não é um impeditivo, porque o minério que a empresa de mineração procura é um minério que está em maior profundidade. Então, a lei já permite que você possa ter uma permissão de lavra garimpeira junto com um alvará de pesquisa para a empresa de mineração. O garimpo vai tirar aquilo que é garimpável e a mineração vai pesquisar o que está em profundidade. Então, precisaria haver uma grande campanha no garimpo movida pela própria Agência Nacional de Mineração, de comum acordo com o IBAMA, porque tem uma coisa que precisa ser compreendida por todos. Existe uma coisa que chama geodiversidade. Nós sempre ouvimos falar na biodiversidade, mas poucas vezes nós falamos da geodiversidade. A geodiversidade precede a biodiversidade. Tanto é que no nosso Código de Mineração, que é de 1967, no seu artigo 90 ou 91, ele fala da importância da Agência Nacional do DNPM, na época, e da CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ser ouvida antes de que se crie qualquer unidade de conservação, porque o bem mineral é um bem da União. Então, se nós temos um grande depósito mineral que pode gerar grandes recursos para o país, você teria que analisar, antes de criar uma unidade de conservação, se aquela área tem bem mineral. Isso está lá no Código de Mineração, só que parece que foi esquecido. E agora nós vivemos num cabo de guerra, ao meu ver, desnecessário. Eu sempre defendi que poderia ter um bom entendimento entre o IBAMA, a Agência Nacional de Mineração, os governos estaduais, os governos municipais, para encarar o problema na sua fonte. Irem até o garimpo, entender por que aquele garimpo não conseguiu regularizar, fazer palestra, levar o conceito de um garimpo modelo, como eu fiz na frente da ANOR, o Garimpo 4.0, que, por exemplo, é seguido por uma grande cooperativa que tem no estado do Mato Grosso, que é um exemplo de cooperativa que cuida da questão do meio ambiente e da questão legal. E fazer um grande TAC, em termos de ajustamento de conduta, com garimpo no Brasil, para trazer essa produção para o mercado legal e a responsabilidade socioambiental, aplicar as regras do ESG, ou seja, valorizar e melhorar primeiramente o ser humano, respeitando esse espírito garimpeiro, trazendo uma visão de Estado que ampare e que faça justiça, porque o garimpo no Brasil como um todo, ele realmente aparece na mídia, aparece em grandes áreas, mas o Brasil como um todo nós não temos de impacto de garimpo mais de 180, 200 mil hectares. Agora, se o garimpo for feito como se deve fazer, e aí tem que fazer com que o garimpeiro cumpra isso, através do quê? Eduque o garimpeiro, legalize, dê a ele o direito e cobre dele a responsabilidade. Nós já fizemos esse modelo de garimpo, ele mostra que ele realmente faz a diferença. Se você olhar em áreas que foram trabalhadas há anos atrás, a floresta se recompôs. Então hoje, por exemplo, a gente vê o governo do Mato Grosso dedicado a isso. Espero que os outros governos também se dediquem a isso. Nossa tentativa de conversar também com o governo do estado do Pará, que é um governo atuante, que quer a rastreabilidade do ouro, que quer valorizar o estado na questão ambiental, para que também siga essa direção. Essa é a diferença que nós poderemos imprimir nos próximos anos. É importante que o IBAMA, o ICMBio, as secretarias municipais entendam que o garimpo, se feito de forma correta, cuidando de tampar o buraco, de trabalhar com a água para não assorear os igarapés, cuidando do lixo que leva para o garimpo, do uso adequado do mercúrio quando fosse usar um circuito fechado para não contaminar os rios. Isso seja uma campanha de orientação e desenvolvimento. Agora nós estamos vivendo um cabo de guerra, queimando máquina todo dia, gerando todo dia um conflito, fazendo a parábola da miséria, da pobreza, em vez de gerar riqueza e desenvolvimento. Seu Dirceu, já que o senhor citou Mato Grosso, como é que o senhor, na sua opinião, qual tem sido a importância da Metamate no apoio técnico às cooperativas de garimpeiro nos últimos anos aqui no estado de Mato Grosso, no que tange a regularização do pequeno minerador? Tem sido um exemplo para o Brasil. É o estado que hoje, através da Metamate, da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, dos trabalhos de acompanhamento com desenvolvimento do setor, né? Vamos aí valorizar. O Mato Grosso tem, por sorte de ter aí o Dr. João, que é um senhor geólogo, que conhece de toda a questão mineral do Mato Grosso, né? E existem outras pessoas também dedicadas como ele, mas ele se destaca muito porque ele luta para organizar as cooperativas, mostrar a responsabilidade que a cooperativa tem que ter na questão ambiental, na questão social, na questão tributária. Então o Mato Grosso ele tem caminhado melhor, bem melhor nesse sentido, né? Então hoje a gente está vendo, pode servir de referência. A Metamate apoia, porque inclusive a visão da própria Metamate é que se desenvolva depois a mineração de pequeno porte, que deixa talvez de ser o garimpo, para ser uma empresa de mineração de pequeno porte, para poder desenvolver com toda a responsabilidade social a atividade de extração de ouro. Isso eu vejo com muito bons olhos e parabenizo todos aqueles que estão à frente, tanto da Secretaria de Meio Ambiente, que tem acompanhado os licenciamentos, da formação, da Metamate, da orientação técnica. É importante que esse exemplo possa progredir para outros estados brasileiros. Para a gente encerrar, Sr. Dirceu, quais são suas expectativas para o futuro do mercado do ouro aqui no Brasil, visando o horizonte atual que vem se traçando? Olha, eu particularmente acredito muito que, a nível de mundo, o que nós estamos vendo aí, a ampliação do BRICS, né, tem aí algumas ideias de voltar, em determinado momento, o padrão ouro para emissão de dinheiro, dos valores. Então eu creio que em determinado momento pode ser que isso comece a virar uma realidade. E o Brasil, ele tem um potencial muito grande para ser desenvolvido. Nós temos aí mais de 2.000 garimpos no Brasil, até mais, muito mais do que isso talvez, e você tem 20 e poucas mineradoras. E ao tempo de ir se desenvolvendo descoberta de ouro e investimento em pesquisa, o Brasil vai crescer muito na produção de ouro. O Brasil ainda tem muito ouro a ser produzido. E eu creio que esse é o mercado que tem que se disciplinar. Por isso, parabenizo o governo federal, que tem feito um trabalho em busca desse novo marco regulatório para evoluir o setor mineral. E creio que nós teremos um futuro brilhante e dourado pela frente para o Brasil, com mais ouro. O futuro do ouro será brilhante, né? Com certeza. Seu Dirceu, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença e por nos esclarecer tantos fatos a respeito de um assunto tão importante para o Brasil, em especial para Mato Grosso. Obrigada pela participação. Eu agradeço e parabenizo você pela inteligência e pelas perguntas muito bem colocadas. Obrigado por me convidarem para essa entrevista e desejo a você e a todos da equipe um trabalho esplendoroso para todos e que a gente possa acreditar mais e acreditar a cada dia que o Brasil melhora. Muito obrigado. Quando estiver em Mato Grosso, vem aqui tomar um café conosco, conhecer a TBO. Com certeza. Tá? Um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Até logo. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que a gente se vê.